Eu fico muito animado, muito empolgado quando nós estamos iniciando uma série de mensagens. E hoje nós vamos começar uma série de mensagens e você vai saber qual é daqui a pouquinho. E isso me anima por algumas razões. Em primeiro lugar, porque nós estamos indicando com a série que queremos ler a Bíblia pausadamente e continuamente. Nós não queremos ser daqueles que cada dia abre a Bíblia num lugar. Não que isso não possa ser feito, mas nós queremos fazer mais do que isso. Abrir a Bíblia em algum lugar e aí então simplesmente lê um versículo e pula para outro, no outro dia vai para outro livro e assim por diante. Isso não dá profundidade, isso não dá conhecimento da palavra. Então uma série de sermões indica para nós que nós estamos num trilho de busca de conhecer, de nos aprofundarmos em algum assunto. E o assunto de hoje que nós estamos começando hoje, é sobre felicidade. A verdadeira felicidade. Você pode ler comigo esse título? Verdadeira. Esse menino está demais aí, não está não? É uma graça? Verdadeira felicidade. E eu estava me lembrando de Adão, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e comem da árvore cujo fruto lhes era proibido, e eles se afastam de Deus, e o que eles fazem? Eles tentam cobrir aquela falha, aquele erro, com a sua própria iniciativa. Então eles vão, se sentem envergonhados, e essa vergonha não era apenas um para com o outro, porque eles estavam nus, mas eles estavam envergonhados diante de Deus, porque Deus havia proposto um caminho de felicidade, e Deus conversava com eles, e Deus tinha comunhão com eles todos os dias, todo o tempo. A eles foi dada uma tarefa de governar sobre a terra, mas eles então desobedecem, assumem uma outra direção, e aí eles tentam resolver o problema por conta própria. Isso é o oposto da felicidade. É a falsa felicidade. Quando você tenta resolver, quando nós tentamos resolver a nossa vida pelo nosso próprio caminho. Diga para a pessoa do seu lado aí, não resolva do seu jeito. Não é verdade? É verdade. Quantos pais não diriam hoje a respeito dos seus filhos que eles estão tentando resolver do jeito deles? Quantos cônjuges? Se você olhar para a sua vida, talvez lá para trás, 10, 20 anos, você diria assim, puxa, eu tentei resolver aquilo do meu jeito. E gerei infelicidade, e não felicidade. E aí então Deus chama de volta Adão e Eva. Mas sabe por quê? Eu quero dizer a você, por que Adão e Eva acharam que poderiam resolver o problema do jeito deles? Sabe por quê? Você tem uma ideia por quê? Porque quando eles desobedeceram a Deus, eles pecaram e fizeram uma proposta de vida que era um descaminho, quer dizer, era um caminho diferente de Deus, eles não tinham ainda um conceito importante, um conceito importante para como resolver o problema, para como trazer de volta essa possibilidade da verdadeira felicidade de volta. Eles não tinham um conceito. Qual era esse conceito? O conceito do sacrifício. Não havia tido sacrifício ainda. Ninguém ainda havia pago com sacrifício, com a sua própria vida, derramamento de sangue, o erro que eles acabaram de cometer. Então, quando eles estavam tentando resolver o problema, eles foram lá para aquela árvore com folhas grandes e fizeram o quê para cobrir a nudez? Roupas feitas de folhas. E eles só foram entender o que era voltar para o caminho da verdadeira felicidade quando Deus faz o primeiro sacrifício. E aí eles aprendem o que é que traz de volta uma pessoa para o projeto de Deus.
Enquanto eles não entenderam isso, enquanto Deus não foi e sacrificou um animal, derramou o primeiro sangue na terra, trouxe a pele daquele animal para cobrir a nudez de forma definitiva, uma roupa que durasse, não como aquela que eles haviam preparado, de folhas, que tinha duração muito curta. Enquanto eles não viram o sacrifício sendo feito pelo erro cometido, eles não entenderam como fazer o caminho de volta. E a partir do sacrifício, deste conceito, desta uma verdade, eles começaram, o ser humano, o homem, a humanidade começou então a buscar a Deus e entender como é que eles podiam se reconciliar com Deus. E isso vem até a pessoa e a obra de Jesus. Aquele cordeiro era a prefiguração, o protótipo, a primeira imagem, a primeira amostra que Deus estava dando, e depois tantos outros, durante tantos anos, séculos se passaram com sacrifícios sendo feitos no templo, no tabernáculo, todos eles indicando para aquilo que resolveria o problema de uma vez por todas. Quando a gente entende o conceito de sacrifício, que Deus pagou o preço para a nossa verdadeira felicidade, então nós podemos voltar para o Senhor, voltar para Ele, pegar o caminho de volta e nos apresentarmos para Ele e dizer: Deus, eu quero entender e quero viver no caminho da verdadeira felicidade. Você compreende isso até agora? Diga amém. Amém? Então, nós precisamos entender que a verdadeira felicidade está no caminho proposto por Deus e não por nós. Se você tenta resolver os seus problemas de relacionamento, os problemas domésticos, os problemas da amargura e tristeza no coração, quando você ouve alguém falar mal de você e você soube que alguém disse uma coisa e você quer resolver aquilo da sua maneira, e a gente tenta encarar os dramas da vida da nossa maneira, nós estamos costurando folhas para cobrir a nossa infelicidade. Mas quando a gente vai para Deus e entende que é através de Cristo e o modelo de Jesus que a gente vai resolver o problema e vai andar o caminho de volta, aí então nós podemos ter a cara daquele menino lá. Então esta série vai trazer palavras de Jesus. São pequenos versículos que falam sobre felicidade. E eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus, ele compilou, ele resumiu os sermões de Jesus, várias falas, vários ensinos de Jesus. Ele juntou tudo aquilo que Jesus falou. Talvez durante várias etapas, vários momentos, mas do capítulo 5, 6 e 7, nós temos aquilo que chamamos de Sermão da Montanha. Não é tão importante saber se tudo isso ele falou de uma vez só, ou ele falou durante alguns dias, isso não importa. O que nós vamos fazer hoje é iniciar uma série em 8 versículos. E nós vamos ler juntos estes 8 versículos. Eu vou apenas iniciar a leitura do capítulo 5 e depois nós vamos ler juntos a partir do versículo 3. Então, o que diz aí no início do Sermão da Montanha, capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Deixa eu só falar uma coisa para você. Jesus viu as multidões, mas ele chama quem para pertinho dele ali? Os discípulos. É importante a gente olhar esta frase. Os seus discípulos se aproximaram dele, porque o Sermão da Montanha vai mostrar para mim e para você assuntos, comportamento, reações que devem ter os discípulos de Jesus.
Porque quem é da multidão ainda não consegue viver o sermão da montanha. É um desafio para nós, para mim e para você. E nós vamos ver nesses versículos que se seguem. Você precisa ter primeiro um compromisso de discípulo. Porque senão o sermão da montanha vai ficar uma mensagem impossível de ser vivida, se você não tem compromisso com Jesus. E muitas vezes pessoas já me perguntaram, como é que é, pastor, esse negócio de dar outra face? Sabe o que eu respondo? Isso é coisa para discípulo, não é coisa para quem está longe da multidão. Jesus chamou os discípulos, aos discípulos ele deu orientações da verdadeira felicidade. A gente anda numa contramão. O sermão da montanha é como se fosse uma correnteza contrária, e você está remando, e você está tentando nadar. Alguns já chamaram de contracultura cristã. Isto é, você está decidindo fazer coisas e viver num estilo de vida que não é aceito, que não é compreendido. Por exemplo, se um jovem quer ter um namoro de acordo com o padrão e a vontade de Deus, ele vai viver uma contracultura. É totalmente absurdo a maneira como ele vai viver, como ele vai se relacionar com a sua namorada, o seu namorado. Se um homem, seja um jovem solteiro, casado, quer viver em santidade da mente, ele vai viver contra a cultura, não é assim? Porque a pornografia, por exemplo, é tão presente na vida masculina hoje, o olhar de assédio, o olhar sensual, é tão comum que se alguém decide viver com os valores do reino de Deus que estão propostos aqui, é quase como se ele fosse um ser estranho, não é? Um ser estranho. Então é contra a cultura. Por isso Jesus chama os discípulos. E aos discípulos ele fala estas verdades, estes ensinos. Então vamos ler esses 8 versículos e vamos passar para o primeiro já, a primeira bem-aventurança. Leia comigo aí na sua Bíblia. Se ela for um pouquinho diferente, não tem problema nenhum. Leia em voz alta, por favor. Versículo 3º em diante. São 8 bem-aventuranças. Vamos lá? Bem-aventurados. Bem-aventurados, pois serão consolados. Bem-aventurados, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados. Até aí. O outro texto de baixo, a gente entende que ele está dentro do anterior, do número 10. Então, são 8, conhecidas como as 8 bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança, ela é a palavra feliz. A melhor tradução, a mais simples para bem-aventurado, é a palavra feliz, realizado. Bem-sucedido, mas não no sentido de fazer coisas que o tornam bem-sucedidos, mas uma pessoa que está inteira, íntegra, completa, que alcança um estado na sua vida, um momento na sua vida que ele olha para aquilo que está acontecendo e ele se sente realizado, feliz. Agora, ampliando um pouquinho o conceito de bem-aventurado, vamos pensar um pouquinho sobre esse conceito, esse de felicidade, de bem-aventurado, de contente, de feliz. Por exemplo, existem estudos nos países. Qual é o país onde o povo é mais feliz? Não tem? Você sabe qual é o país que o povo dizem é mais feliz? Está lá
na Noruega. Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca. São os países que têm o top no ranking dos países onde o povo é mais feliz. O Brasil está bem lá embaixo, não é? Agora nós vamos ter eleição e você tem que tomar bastante cuidado com o seu voto para que nós construamos, não é, um país onde de fato as pessoas cresçam no atendimento, na saúde, na segurança, não é isso tudo? Porque esses países medem estas coisas, o quão contente está e satisfeito está o cidadão com a saúde, com a segurança, enfim, com a educação que o país oferece, que o governo, o Estado oferece para os seus cidadãos. Isso indica. Só que tem um problema. Quando essa pesquisa é feita, ela mede as coisas, os índices que estão na sociedade, fora do cidadão, não dentro dele. A felicidade nessas pesquisas não é medida por aquilo que você sente, mas por aquilo que o Estado oferece para o cidadão. E essa é uma medida errada. É uma medida incompleta. A gente entende que as pessoas querem fazer essa pesquisa, mas não é isto que é felicidade. Então nós não precisamos ficar tão tristes assim, porque a gente está lá embaixo no que diz respeito à verdadeira felicidade do ponto de vista de Deus. Por que isso? Porque felicidade, do ponto de vista de Deus, não é a mesma coisa que alegria, que prazer. Não é a mesma coisa. Pensa numa coisa que dá alegria para você, dá prazer. Reunir a família para comer juntos, dá prazer, dá alegria. Ler um bom livro. Viajar dá alegria para você? Quem gosta de viajar aí, não é? O que dá alegria para você? Há pessoas que buscam alegria em coisas muito boas. Por exemplo, ter filho. Você que tem filho, não é uma alegria ter um bebê, chegar um bebê em casa, chegar uma criança em casa? Mas às vezes aquele mesmo bebê que gerou tanta alegria, depois de 20 anos começa a dar dor de cabeça. Não aqui, né? Lá fora, lá para outras famílias. Então, há coisas que a gente espera tanto que dê alegria, não é? É como uma pessoa que precisa muito ter um bom plano de saúde. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa em São Paulo que tem um plano de saúde que ela só vai para o Einstein, não vai para nenhum outro hospital. Eu falei, caramba, mas você fica doente? Fico do mesmo jeito que você. Então, as coisas que às vezes a gente espera que se eu tiver, não é? Mas não é assim, a gente sabe disso. Porque há um mecanismo de geração de prazer e de contentamento dentro de nós que acontece, que é químico. Por exemplo, quem faz exercício aqui? Levanta a mão. Ótimo, que bom, muito bom. Eu não vou falar o quanto você faz, né? O exercício tem o poder de gerar endorfina. Então, quando você termina de correr, termina de fazer uma academia ou uma caminhada bem pesada, bem séria, né? Não aquela passeando, né? Mas uma coisa que realmente gera a combustão do seu organismo, você queima caloria, gera um prazer, um contentamento. A semana retrasada, eu corri lá em São Paulo a meia maratona, 21 quilômetros, 2 horas e 12 minutos. E quando eu acabei, eu estava tão cansado, mas eu estava tão feliz que eu podia começar tudo de novo. É lógico que eu não ia aguentar, né? Meu alvo agora é correr a maratona, 42 quilômetros. Mas é um contentamento. Mas isso não é felicidade. Isso é porque a glândula que gera essa endorfina no meu cérebro, na química do meu cérebro, derramou a endorfina dentro de mim, e pode acontecer isso com outras coisas. Coisas boas. E você se sente cheio de prazer. No sexo, por exemplo, é gerada endorfina, esta sensação de prazer e essa substância que é derramada no nosso cérebro. Mas há pessoas que buscam também essa alegria, esse prazer em coisas muito ruins, não é? Na bebida, nas drogas, porque isto gera
falsamente uma sensação de prazer momentâneo. Não é verdade? O que Jesus está falando é que há uma felicidade que é diferente de alegria e de prazer e que tem regras, ou eu diria, princípios. Você pode falar comigo a seguinte frase: o primeiro princípio para a verdadeira felicidade é o seguinte: felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai dar um caminho da felicidade. Vai dar um caminho. E é um caminho diferente de Adão, diferente do de Eva. É um caminho diferente daqueles que acham que o ter, o fazer alguma coisa pode gerar felicidade. É o caminho do quebrantamento. Você pode repetir essa palavra comigo? Quebrantamento. Veja, aquela frase que está lá, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus era muito inteligente, muito. Jesus conhecia o seu vocabulário. Jesus conhecia o hebraico, Jesus conhecia o aramaico, Jesus sabia o grego. E quando Jesus escolheu esta palavra, pobre, ele pegou entre 6 palavras que havia no vocabulário. Como no nosso vocabulário, tem várias palavras que a gente poderia usar para descrever uma pessoa pobre. Então tinha palavras que falavam de pobreza de grana, de dinheiro, pobreza social, pobreza mental, marginalização, dependência dos outros, não é? Uma pessoa que depende de outros para poder sobreviver. Mas Jesus não escolheu nenhuma dessas. Sabe qual ele escolheu? Ele escolheu uma palavra grega, que foi colocada aqui por Mateus, que é uma palavra que significa inclinar-se também. O sentido dessa palavra pobre é aquele que se curva, que se inclina. Então ele é humilde. Na sua Bíblia está escrito humilde. Tem algumas Bíblias mais antigas que ao invés de pobre aparece a palavra humilde. Tem algumas Bíblias assim. Humilde de espírito. Por que humilde? Porque talvez transmita mais essa ideia de alguém que dobra o pescoço e se humilha e abaixa a cabeça e se quebranta. Jesus então escolhe uma palavra específica para dizer, porque Jesus não está demonizando o dinheiro. Jesus não está falando, precisa ser pobre para ser do reino de Deus. Há uma tendência na teologia, no meio da igreja cristã, de pensar que rico está mais longe de Deus e pobre está mais perto de Deus. Pobre vai ser salvo quase que assim, universalmente. Todo pobre está mais perto de Deus e Deus ama mais o pobre do que ama o rico. A Bíblia fala do amor ao dinheiro e a Bíblia fala da avareza e a Bíblia condena essa riqueza que põe o homem acima do próprio Deus. Mas em momento algum na Bíblia nós vemos a sacralização da pobreza como voto de pobreza e a demonização, satanização do dinheiro, em lugar nenhum da Bíblia. Isso é fruto da própria história da igreja. Então a negação da riqueza, não é? Alguns santos homens e mulheres de Deus que renunciaram ao bem, à riqueza, às posses e foram servir as pessoas. Que bênção, são exemplos maravilhosos. Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho missionários, amigos nossos, da nossa família, que vivem uma vida de simplicidade quase que absurda, no meio da selva. Eu conheci um missionário formado em Cambridge, na Inglaterra, um inglês. E ele pega o diploma dele de mestrado em Cambridge e põe dentro da mala e vai com a esposa e 2 crianças para um deserto na África,
servir pessoas. Que bênção! Mas não é isso que significa ser pobre de espírito. É ser pobre de espírito e não ser pobre de matéria, de bens, de consumo. O que Jesus está falando é que problema não está nas condições de se comprar, de se adquirir, mas é fazer desta posição a folha que Adão fez para gerar felicidade. E aí então nós ficamos pensando, se eu pudesse, se eu tivesse, se a minha esposa fosse diferente, se o meu marido fosse diferente, se o meu filho, se eu tivesse um emprego maior, se eu tivesse um salário maior, não é assim mesmo? Se a minha saúde não fosse tão debilitada, se os meus pais tivessem me criado diferente, se, não é assim? E a gente cria aquela expectativa, aquela fantasia de que se tivéssemos família diferente, dinheiro diferente, saúde diferente, esposa diferente, sei lá o que mais, diferente, nós poderíamos alcançar a verdadeira felicidade. E aí, para surpresa nossa, a gente vê alguém, às vezes, do nosso lado, que tem tudo aquilo e mais um pouco, e vive numa tristeza e angústia inimaginável. Então Jesus está quebrando isso, ele está dizendo, ser pobre de espírito não tem a ver com possibilidades de ter. Não tem a ver com história de vida. Talvez algumas pessoas olhem para trás, para a história e pensam, se a minha história tivesse sido diferente, se na minha família os meus pais ou os responsáveis por mim tivessem agido diferente. Se eu tivesse nascido numa igreja, numa família cristã, eu seria diferente. Mentira. Isso não é verdade, isso é um engano. É a folha que a gente quer usar para cobrir a nossa nudez. Jesus está dando outro caminho. Ele está dizendo que ser pobre ou humilde de espírito é alguém que se quebranta, que se quebra diante de Deus. C.S. Lewis, ele escreve o seguinte, o pecado do orgulho e da presunção, olha só o que ele diz, se não é verdade. O pecado do orgulho e da presunção é o pecado do qual nenhum ser humano está livre. Você tem um orgulho e uma presunção, eu tenho a mesma coisa, e nós temos a mesma coisa. Nenhum ser humano está livre do pecado, do orgulho e da presunção. O que significa isso? Significa que sabe qual é a raiz daquela pessoa reagir com agressividade quando ela é criticada? Você conhece alguém assim? Às vezes você é assim. Que quando é avaliado, quando é criticado, quando alguém fala, olha, isso está errado, você não pode fazer isso. A pessoa fica revoltada, fica irada. Quando se aponta o erro, o dedo para ela, ela se revolta, ela não aceita. Por que isso? Porque a raiz desta reação, sabe qual é? Orgulho e presunção. Eu sou presunçoso quando eu não admito que alguém aponte o meu erro. Sabe qual é a origem daquela pessoa, ou da reação da pessoa, que precisa sempre ser elogiada, que não aguenta crítica? Sabe aquela pessoa que tem muita dificuldade em receber críticas? Ela busca sempre alguém que vem para ela e a elogia. Você tem que estar inflando aquela pessoa o tempo todo. Sabe qual é a origem disso? Orgulho e o que mais? Presunção. É orgulho. Às vezes você pode pensar assim, puxa, aquela pessoa é tão machucada, teve um passado tão dolorido. É verdade, mas aquilo gerou nela um orgulho.
grande parte das nossas reações tão negativas tem a raiz no orgulho, na presunção. Porque nós queremos que as pessoas falem sempre o melhor de nós. E quando isso não acontece, quando as pessoas não fazem aquilo que nós esperamos, as nossas expectativas são frustradas e alguém aponta o erro, o dedo para você, há um orgulho clamando por ser saciado em nós. Eu sou assim e você é assim também. Orgulho e presunção estão presentes no coração de todo ser humano. Por isso Jesus começa quebrando. Não é assim? O que ele diz ali? Bem-aventurado, você quer ser feliz? Então entenda, bem-aventurado é o que se quebra, é o pobre de espírito. Jesus já começa falando claramente para nós, você quer ter uma vida de felicidade na sua casa, seu casamento? Se quebre, se quebre. Quebra a cerviz. Se humilhe. Deixe Deus apontar o erro. Deixe as pessoas, às vezes, apontarem o erro para nós. Porque esse é o caminho da felicidade. Mas isso não se faz sem a conversão. Então eu quero dizer para você, se você ainda não tomou uma decisão de se converter ao Senhor Jesus, isso é impossível para você. É impossível. Porque você tem que primeiro se tornar discípulo. Você tem que sair da multidão e vir para Cristo. Talvez aqui haja, lá na galeria, aqui embaixo, pessoas que ainda não tomaram uma decisão. Até gostam de Jesus como Salvador. Quando estão com problema, vão a Jesus. Oram a Jesus, não é? Creem em Jesus. Amam Jesus. Mas não aquele Jesus que é Senhor, que é o governo, que é a autoridade, para o qual nós abaixamos a cabeça e dizemos, Senhor, eu quero manter a minha pobreza espiritual, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, eu quero me quebrantar, eu quero deixar de reagir pela minha alma quando alguém me critica, ou quando alguém não afaga o meu eu. Eu quero deixar de ser essa pessoa, Senhor, que olha para os outros com julgamento, com juízo, com crítica, que tem sempre uma palavra para falar sobre os outros. Eu quero me quebrantar, Senhor. Eu quero ser humilde na Tua presença, porque humilde na Tua presença vai me fazer viver melhor no meio da presença das outras pessoas. Sabe, marido, esposa, filhos orgulhosos, e o cônjuge, os pais, ou às vezes os irmãos estão falando alguma coisa, mas ele não quebra a nuca, não quebra a cerviz. Está sempre dizendo, mas é isso, mas é aquilo, não é? É que você não sabe a minha vida, você não sabe o pai que eu tive, você não sabe o quanto eu sofri. E aí vai dando um monte de desculpas. São desculpas oriundo de um coração que é o meu e o seu, cheios de orgulho e de presunção. Só tem cura pelo Espírito Santo. Amém? Só tem cura pelo Espírito. E Jesus trata disso com uma clareza tão grande. Vamos fazer uma comparação aqui, bem fácil. Vamos dizer que há uma nação chamada Reino de Deus, tá? Que você não é do Brasil, você não é da nação brasileira, você é de uma nação chamada Reino de Deus. Qual é a cidadania? O que garante a cidadania dessa nação chamada Reino de Deus? Ser pobre de espírito. Se você quer fazer parte do reino de Deus, porque é exatamente o que o versículo está dizendo, pois deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então, se a gente imagina que há uma nação espiritual chamada Reino de Deus, a cidadania que dá direito de você entrar e ficar naquele reino, é a pobreza de espírito. É a pobreza de espírito.
É aquela pessoa que não fica olhando para trás para aquilo que fez, mas diz para Deus: Deus, eu me quebro, eu me rendo, como nós acabamos de cantar. Eu me rendo, eu me quebro, eu olho para o Senhor e quero ouvir a Tua palavra me convencer do meu pecado. Sabe por que isso é difícil? E aí Paulo e Jesus também falam sobre isso, que é difícil um rico entrar no reino dos céus, passar pela porta, porque Jesus e Paulo estão dizendo que há pessoas que confiam nos seus recursos. Pode ser dinheiro, mas pode ser achômetros, filosofia de vida. Você entende o que eu estou dizendo? Há alguém que pode imaginar que, eu vou dar um exemplo muito simples aqui, tá? Muito simples. Alguém que pode imaginar que ele pode restaurar o casamento dele, que está indo de mal a pior, fazendo uma viagem. Nós estivemos em Campos do Jordão há 2 semanas e alguém brincou comigo assim, com a Jane, uma segunda lua de mel, né? Eu falei, olha, foi muito bom. Aliás, o frio, tinha um lugar lá que tinha lareira no apartamento, estava uma delícia. Mas isso não renova casamento. É muito pouco. É como se alguém, então, voltando ao texto do dinheiro, da riqueza, Jesus está falando, é difícil um rico entrar pela porta, entrar para o reino, não é porque ele tem dinheiro, não é porque o bolso dele está cheio, é porque ele confia, é uma figura de quem confia em si, nos seus recursos. Agora, talvez você esteja ouvindo isso e dizendo, nossa, então o pastor está dizendo que a gente não tem nada para oferecer para melhorar a nossa vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para a gente começar o caminho da felicidade, nós temos que nos quebrantar diante de Deus. Você tem recursos. Fazer uma viagem é ótimo. Olhar para o olho da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos e dizer, eu amo você, é maravilhoso. É uma restauração maravilhosa que pode acontecer. Pegar na mão, não é? De alguém que você ama e ficar com a mão dada ali e tratar bem e dar um presente, é maravilhoso. Mas não é assim que se começa a felicidade. O irmão compreende, a irmã sabe do que eu estou dizendo. A felicidade começa no nosso acerto de contas com Deus, nos quebrantarmos perante Ele, porque é pobre de espírito. Então, no momento em que a pessoa pensa que os seus recursos interiores vão resolver o seu problema, ela deixa de andar para aquele caminho da felicidade. Você quer educar bem o seu filho? Tem muitos papais, mamães aqui. O recurso está sim na educação, num bom livro, não é? Num bom documentário sobre a educação de filhos, mas o primeiro recurso, sabe qual é? Você se submeta a Deus e ore, clame para Deus agir no seu coração e fazer você uma mãe, um pai segundo o coração dele, para refletir o que ele pensa sobre a situação que os filhos, os netos se metem. E aí então você transfere essa sabedoria de Deus para a sua vida. Concluindo, ser pobre de espírito, então, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com categoria social. Às vezes a gente ouve assim, nossa, a pessoa é tão humilde, a gente está falando, ela não tem dinheiro, né? Ela não tem recurso, mas não é isso que Jesus está dizendo. Não tem a ver com ser débil mental, com ter deficiências de compreensão, às vezes por má educação, por educação falha, não é? Jovens de 13, 12 anos que não conseguem interpretar um texto, não é isso que é ser pobre de espírito. Não é aquele que é marginalizado na sociedade, nós temos tanta gente assim. O que é então ser pobre de espírito? É aquele que reconhece o seu pecado
e se apresenta perante Deus, para Deus resolver a coisa mais importante. Jesus está falando que a proposta dele de felicidade é diferente da proposta do mundo. Você quer fazer um teste? Se você está vivendo esse caminho da felicidade? Vou dar algumas dicas. Primeiro, como é que está a sua prática devocional? Como é que está a sua leitura da Bíblia, a sua vida de oração? Você se ajoelha, você senta lá num determinado momento do seu dia e tem um tempo de oração? Ou você é daqueles apenas que dá aqueles relâmpagos assim de oração? Deus me ajuda. Ai, Deus faz isso. Eu já falei sobre isso aqui, né? Aquela é a oração do estacionamento, da vaga do estacionamento, não é? A pessoa que é pobre de espírito ora. Ela vai para a Bíblia e diz: ilumina a minha vida. Ilumina a minha vida. A Bíblia é como o reflexo da luz de Deus. Ela ilumina o meu ser quando eu a leio. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? É um sinal simples. Você dá ouvidos? Você consegue abrir o ouvido quando alguém faz uma crítica a seu respeito? Quando alguém te fala uma coisa, te aponta um erro, você está aberto para ouvir? Se você é daqueles que fica reclamando e fecha a cara, com alguém lá na sua casa que começa a apontar alguma coisa, não é? Adolescentes, jovens, os filhos, ou o cônjuge, ou os pais, você não é pobre de espírito. Você precisa se quebrantar. Porque o pobre de espírito perante Deus, ele está aberto para ouvir aquilo que às vezes Deus está falando através de alguém da minha casa, da sua casa. Deus usa a sua esposa, viu, homem? Deus quer usar a sua esposa, seus filhos. Deus usa amigos, Deus usa irmãos da célula, Deus usa situações para falar. Mas sabe o que a gente faz? Quero ouvir. Os orgulhosos não querem ouvir. Então esse é um bom teste. Quando a sua mãe, o seu pai chega para você e fala: olha, eu não estou gostando disso que está acontecendo. Você diz: eu vou pensar nisso. Me perdoa, mãe. Me perdoa, pai. Qual foi a última vez que você disse: me perdoe? Quando foi? Difícil sair, né? A língua parece que trava, é difícil a gente falar isso, não é? Hoje eu quebrei um pires em casa. Quebrei um pires. Eu estava tomando café e bati na xícara, eu segurei a xícara, mas o pires caiu. Aí a Jane olhou para mim, se ela estivesse aqui, ela ia confirmar, não é? Ela olhou para mim e ficou esperando. Não é? De quem é o pires? Não é dela, lógico que a louça é dela, não é? Eu falei: oh, me perdoa, me desculpa, quebrei seu pires. Quando quebra o pires lá na sua casa, às vezes uma palavra muito atravessada, bate a porta, pede para desligar a internet e você fica ainda mais 1 hora. Você pede perdão? Você pede desculpas? Você se reconcilia? Ofendeu alguém na família? Ou você é daqueles orgulhosos, presunçosos, que não quebram a cerviz? Então, ser pobre de espírito não é uma coisa que a gente alcança e daqui para frente está tudo bem. Não, ser pobre de espírito a gente tem que manter. Manter. E aí a gente vai trazendo, terminando lá o versículo, o reino dos céus para dentro de casa. Não é? O casamento vira reino dos céus. Os filhos são abençoados. O ambiente é bom. O diálogo acontece. As pessoas sentam em volta da mesa e ficam 1 hora, 2 horas conversando no almoço de domingo. Porque há reino de Deus, porque há um ambiente, uma atmosfera de ouvidos abertos um para o outro. Amém, irmãos?
Isso é verdadeira felicidade? Vamos nos manter pobres então? Diga comigo, eu quero continuar sendo pobre de espírito. Amém.